Olá, meus amigos. Uma boa noite. Sejam muito bem-vindos os que aqui participaram conosco. Olá, Jane. Hoje falaremos um pouquinho com o nosso querido amigo Geraldo Campetti, que já está aqui. Pontualíssimo, britânico ele. Já enviamos o convite aqui. Olá! Olá, tudo bem? Assim que é bom, gente pontual, né? Eu falei, faz tanto tempo que eu não chamo alguém em live ao vivo que eu fiquei perdida hoje. Bem-vindo, meu amigo. Quanto tempo, não é? Pois é, já há tempos, né? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, né? Uma satisfação. O prazer é nosso. Para quem não conhece, Geraldo Campetti, sobrinho, né? Mas acho que ninguém conhece o sobrinho, né, Geraldo? Não, É um grande divulgador da nossa doutrina através da Federação Espírita, da FEB Editora, e um querido que preza pela expansão de conhecimento também, né, Geraldo, para a gente conquistar esse caminho para aquilo que a gente quer, para ser feliz, para viver em paz. é E sempre pode falar. aprendendo, né? Sempre aprendendo. Estamos aí nessa É, caminhada do aprendizado, né? Conjunto que é tão bom, gratificante. No Espiritismo a gente não tem aquele doutor, não tem o mestre, né? A não ser Jesus. E nós todos somos aprendizes, graças a Deus vamos aprendendo juntos, né? tem que ser assim, né? Porque sozinha a caminhada fica muito mais difícil e muito mais dolorida, vamos dizer assim, né? É, Nós te convidamos hoje para falar um pouquinho, né, dos 4 pilares da regeneração, que é o tema sugerido para essa nossa live de hoje. E não tem como a gente falar de pilar sem lembrar de construção, né? Da fortificação para se receber uma carga boa de algo, uma fortaleza, para a gente se de fato se estruturar para enfrentar algumas coisas, né? Tanto que a hora que a gente vê um pilar sendo fulano vai fazer uma reforma, não toca no pilar, né? Que se tirar um, desestrutura muita coisa. é o Até que dá segurança, né? Da base. e aí a gente te chama, até mesmo na família da gente, né? A fulana é o pilar daquela família. Se É verdade. partir, se desencarnar essa pessoa, talvez as conexões fiquem bem mais complexas entre os membros dessa família. Então acho que pilar a gente pode sinalizar em vários setores da nossa vida, mas a gente te trouxe aqui para falar conosco como que funciona isso nesse momento nosso de transformação, de que não tem mais como esperar, que agora a gente vai ter que melhorar, ter que reagir, se a gente quiser ficar nesse mundão lindo que a gente tem, que é o nosso planeta maravilhoso que Jesus construiu para gente e colocou pilares maravilhosos para a gente seguir. Então, queremos te ouvir. Uhum. Também agradeço a oportunidade, o convite. E eu me recordo, primeiro se fica melhor assim ou assim? Assim está muito escuro, né? Escuro, é melhor acender isso. É. Aí. Espírito inferior é assim, precisa de luz artificial, não tem É luz por isso que eu já própria. coloquei a minha. É só o É, que bom. fósforo, né? Mas olha só, Cristina, é tão interessante que eu me recordo daquela expressão de Jesus quando faz referência à casa que é construída na rocha, né, com relação àquela que é construída na areia. Então, a casa que é construída na areia, naturalmente, ela não tem bases sólidas, não é? E o primeiro temporal que vier, ela vai, então, né, vai água abaixo. E a casa construída na rocha, ela tem aquela firmeza, né? Nós estamos vendo tantas questões aí de desabamentos, né, em morros e tudo porque são construções, primeiro que não são em ambientes adequados, né?
segundo, que não tem toda aquela segurança que deveria ter com a base mesmo, com os pilares, né? E se você não coloca os seus pilares também em bases sólidas, aí vai afundar, não é? Então eu me recordo do presidente Jorge Godinho, o atual presidente da FEB, quando ele fez o seu primeiro discurso de posse no primeiro mandato em 2015. E aí ele conclamava, né, os espíritas para a união e o movimento espírita para a unificação. E ele citou essas quatro bases, esses quatro pilares, e eu nunca me esqueci. Foi um discurso tão longo que levou 5 minutos, sabe assim? Foi bem rápido. E aí eu anotei tudo, depois até fiz um artigo, gravei podcast, enfim, gostei tanto da temática, e aí fiz palestras, né, sobre essa temática, exatamente dando esse título, né, Pilares da Regeneração ou Bases da Regeneração. Porque você tem razão, nós estamos, como Kardec coloca em A Gênese, vivendo um período de transição. Todos nós já sabemos, já ouvimos falar, isso no Espiritismo já foi bem comentado, mas exatamente o que significa uma transição? É um momento em que todos estamos em trânsito, estamos num processo de mudança. Então, transição significa trânsito, estamos em movimento, ninguém está estagnado, parado, não é? Então nós estamos em movimento, passando de uma margem a outra. É como se estivéssemos atravessando uma ponte, não é? Que vai nos levar de um local a outro, de um estado a outro. E esse movimento, esse trânsito, é natural que ele nos tire do conforto, da zona de conforto, porque enquanto estamos, né, devidamente instalados, acomodados, está tudo muito bem, aparentemente está tudo certinho, está uma beleza. Só que nós também, nesse processo, nos acomodamos nos nossos jeitos, nas nossas manias, idiosincrasias, inclusive nos nossos vícios, não é isso? E isso não é saudável. Para a evolução, a gente precisa dar os passos, porque senão a gente fica estagnado. E a gente aprende no Espiritismo, com, né, um dos seus princípios básicos, fundamentais, que é a lei, né, exatamente da evolução, que todos nós estamos destinados à perfeição relativa para a qual fomos criados. E a gente, pela bênção da misericórdia divina, nós conseguimos empreender esta jornada evolutiva por esforço próprio. E as conquistas são oriundas, então, dos méritos também próprios, que a gente vai conseguindo ao longo do tempo, usando o livre-arbítrio, usando a nossa vontade, buscando sempre a melhoria, porque é um processo de melhoria constante, isso é evolução, né? E todos nós precisamos evoluir. O processo de transição, então, ele vai indicar a necessidade da passagem de um nível para outro. No nosso caso do planeta Terra, como está classificado no 3º capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de um outro princípio fundamental, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. E ali a gente vê Kardec, na sua genialidade, classificando em 5 categorias, né? Os mundos habitados, conforme o nível evolutivo dos seus habitantes, das suas populações, tá certo? Então, mundos primitivos, destinados às primeiras, não é, encarnações. O mundo de expiação e prova, são esses mundos onde há o império do mal, como é ainda a Nossa, Terra. né? Nossa, aí, tá vendo? A gente logo identifica, né? Porque tanta coisa que a gente está vivendo, né? Não é que vai justificar, mas pelo menos a gente pode explicar para ter um entendimento que o nosso nível evolutivo ainda é inferior, né? De 5 categorias, nós estamos no 2º, agora num processo de transição para esse nível 3º, que é o nível do meio, digamos assim, Do desta meio. caminhada, Acho que é o né? equilíbrio, né? A gente Exatamente, começar a ser pegando. um pouquinho mais felizinho. Pois é, e aí a gente vai para esse mundo de regeneração, se tivermos merecimento, que é o mundo onde há uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal. Porque o mundo em que vai ter o predomínio do bem é o mundo ditoso ou feliz, que é o 4º nível. E o 5º, né, nessa escala didática aqui que Kardec estabelece para nós, orientado pelos espíritos superiores, é o mundo que já é aquele mundo celeste ou divino, aí destinado às últimas encarnações, são já os espíritos puros, purificados, que vão habitar esses mundos. Então veja, a Terra está no 2º nível, passando para o 3º. Quer dizer, a gente vai chegar na metade do caminho ainda quando fizer essa transição, né? E temos um longo caminho pela frente, embora os tempos já tenham chegado, como, né, o testamento, né, a lei já pressupõe. Então os tempos são chegados
E a gente entende que esses tempos já chegaram, porque estamos vivendo exatamente o período da transição que Kardec, né, estampa para nós no capítulo 18 de A Gênese, que é aqueles sinais dos tempos, né, a nova geração, geração nova. Nós estamos nesse período da transição, ou seja, estamos em trânsito de um mundo de expiação e provas, onde é o império do mal, para um mundo de regeneração. Um mundo onde há uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal. E o próprio Godinho, o presidente da FEB, ele já disse, olha, se nós queremos ir para esse mundo de regeneração, está na hora da gente plantar sementes de regeneração. Não dá para a gente continuar plantando sementes de expiação e provas, porque senão a gente vai colher o quê? Provas e Prova. expiações, Vai não colher é? dor, né? Vai exatamente. Se o mundo está melhorando, aqueles que melhorarem acompanharão o nível evolutivo do planeta. Aqueles que não melhorarmos, né, a gente acaba ficando numa situação meio que estagnada. Então nós vamos ser convocados a estagiar ainda num mundo, não primitivo, porque não retrograda, mas num mundo de expiação e provas, continuar ainda em outros estágios, não é? Como se fosse um início de um desenvolvimento, onde ainda não Condizente tem com o nosso estágio, né? o nosso estágio, mas até para dizer que nós estaremos, talvez, até com outros que são ainda espíritos inferiores, para a gente poder aprender o trabalho da caridade, do exercício do bem, para poder ajudar esses nossos irmãos. Porque lá também terão aqueles que estão ainda no início do desenvolvimento, Cristina, de um mundo de expiação e provas, quando já era para nós estarmos saindo desse Ainda mundo. bem. Então você vê a dicotomia. Né? Bom, e aí então, para a gente fazer essa transição para o mundo de regeneração, nós precisamos considerar esses 4 pilares que a gente tomou para esse efeito, né? A gente precisa ter assim uma base sólida que nos dê segurança para essa travessia, porque durante a travessia nós somos convocados aos testemunhos pessoais e intransferíveis. Não dá como a gente para transferir a responsabilidade que é nossa para outro, não dá para terceirizar essa evolução, ela é conosco. O outro não vai fazer por nós precisamos fazer por nós mesmos. Aham. Né? Podemos caminhar juntos, ajudar o outro nos ajudar, vai lá, mas o passo mesmo é É nosso, né? nosso, é. É. Então, o primeiro pilar que eu queria colocar aqui para vocês, né, para nós aprendermos e compartilharmos, é adotarmos o Evangelho como roteiro das nossas vidas. Então, se nós tomarmos o Evangelho de Jesus como nosso roteiro, a gente vai construir esta base sólida, esse pilar seguro para a nossa sustentação. E o que significa tomar o Evangelho como roteiro? É nós seguirmos os preceitos morais estabelecidos por Jesus. Nas virtudes por excelência que ele não apenas ensinou, mas exemplificou. Jesus começa trazendo o exemplo no nascimento simbólico entre os animais, entre as pedras, né, no ambiente da natureza, nascendo numa manjedoura. Ele dá o exemplo da humildade, Humildade, é não isso. é? É E ele verdade. vai, você vê que coisa bonita, para depois ele ensinar para nós a humildade. Ele já vem dando testemunho, Ele desde o já seu deu nascimento. testemunho, depois ele Ele colocou uma ensinou, bem-aventurança, por exemplo, né? Primeiro ele viveu, exatamente. depois ele falou sobre. Exatamente. Por isso que a gente chama, né, de o Senhor e do Mestre. O Senhor porque tem autoridade moral, ele testemunhou, viveu, não é? E vive. E também o Mestre porque nos ensina. E nessa bem-aventurança que você cita, né, que começa o Sermão do Monte, ele começa exatamente com a primeira bem-aventurança dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, vão conquistar o reino dos céus, a plenitude e a felicidade, aqueles que forem humildes, aqueles que Isso. tiverem essa sinceridade de coração e forem voltados para o bem, né, num esforço contínuo de viver esse amor em ação, que é a caridade, que é o outro ensinamento e testemunho de Jesus durante toda a sua existência, a sua estada entre nós, né? Foi ele o amor em ação. Como Chico, né, considerado o homem amor, né? Um homem chamado amor, que coisa linda, porque testemunhou, porque viveu e dá esse exemplo de amor ao semelhante. Então, Jesus toma dos 10 mandamentos recebidos mediunicamente por Moisés no Monte Sinai e traduz em 2, usando o verbo amar. Amar a Deus sobre todas as coisas
de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de Sentimento. toda a nossa alma. E amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, esse é o fundamento básico, né, de nós termos o Evangelho como nosso roteiro. A humildade e a caridade precisam fazer parte da nossa agenda de todos os dias. E aí, como é que a gente coloca isso em prática, Isso que eu Cristina? ia falar, Campete, mas aí se a gente olha para a nossa vida e fala assim, meu Deus, se eu ler as bem-aventuranças que seja, eu vou falar assim, não tenho nada disso. Pois Ou é. tenho um negocinho assim de cada, um pinguinho de cada e quero ir para quero participar dessa regeneração, né? Sim. Pelo menos Ó, a, lembro. a, a nossa, primeiramente, para a gente formar esse Exato. mundo, né? Você vê que Jesus sempre olha para o nosso interior enxergando o que de melhor nós temos. Então já começa por aí. Ele sempre vê o potencial, sempre vê a capacidade, sempre vê a competência. Tanto é que a distribuição, né, simbólica daqueles talentos na parábola dos talentos, está ali a distribuição dos talentos conforme a competência de cada um. O que tinha mais competência recebeu 5. O que tinha uma competência intermediária recebeu 2. E o que tinha menos competência, ou seja, que estava menos preparado, recebeu 1. Você vê que o primeiro, né, trabalhou, desenvolveu, multiplicou de 5 Multiplicou, para 10, né? O outro de 2 para 4, e aquele que era o menos preparado ficou com medo. Ele com medo fez o quê? Enterrou o talento, enterrou. né? Então, quantos de nós, então, tem que refletir para não enterrar o nosso talento? Jesus sempre vê o nosso potencial, o melhor de nós. Então, a gente pode desenvolver sim, porque Ele está investindo em nós. A nossa encarnação atual, não há dúvida alguma de que tem aqueles que investiram, que assinaram, né, no tempo do cheque ali, assinaram um cheque endossando a nossa encarnação. Estão contando com a nossa possibilidade da gente fazer o melhor, da gente evoluir. Então, o Evangelho como roteiro aí, Cristina, é a maneira da gente estar fazendo tudo o que precisa ser feito. Toda vez que a gente tiver uma dúvida, está um momento difícil na vida, está muita aflição, estou sofrendo muita prova, né? Está ali pesada, expiação dolorosa, vamos recorrer ao Evangelho. O Evangelho tem a resposta. O Evangelho é esse roteiro. E a gente associa ao Evangelho o Espiritismo, porque se o Evangelho de Jesus é o roteiro de nossas vidas, o Espiritismo é a luz que nos permite seguir esse roteiro com segurança. Então, esse é o primeiro pilar que a gente precisa aí adotar para a nossa caminhada nessa transição para o mundo de regeneração, ok? Posso falar de segundo? Eu só ia te perguntar assim, que surgiu uma perguntinha, o que eu tenho que fazer para estar de acordo com esse evangelho, né? Qual o evangelho, a minha postura diante dessas dificuldades? Onde eu vou recorrer a esse Perfeito. evangelho, né? Se o ser humano estiver em desequilíbrio, fala assim, eu preciso de socorro, é uma Perfeito. leitura, é Ah, um... sim. É muito boa essa pergunta, obrigado é quem fez, né? Assim, no item 8 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala lá do Cristo Consolador, o Espírito de Verdade, em um único parágrafo, ele traz para nós como a gente colocar a caridade e a humildade, que são as duas maiores virtudes do Evangelho, do ensino moral, né, que Jesus nos traz, como a gente coloca essas duas virtudes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa prática. E ele responde através da abnegação e do devotamento. Então nós precisamos aprender a ser abnegados. O que é ser abnegado? É renunciar, é ceder a vez, é não nos enxergar em primeiro lugar, é entender o outro no seu contexto. Isso é aquela abnegação, aquela renúncia, é um desapego, um desprendimento, não é uma desistência de mim mesmo, veja lá, não é? Mas eu tenho, inclusive, a ciência e a consciência do que é o necessário, do que é o supérfluo, do que eu preciso para ser feliz. Então eu abro mão do que é excessivo. Eu faço isso, inclusive, ser compartilhado com aqueles que precisam mais. Isso é essa atitude de renúncia. E também, Cristina, o devotamento. Eu preciso ser devotado. O que é devotado? É ser a pessoa dedicada, é a pessoa que se doa, é a pessoa que faz o trabalho com amor, que está empenhado, que tem esforço, que tem disciplina. Aí a gente poderia dizer, mas isso está muito longe, né? Mas as virtudes
e estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho dos Espíritas, mas é o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, ele toma Kardec da sua genialidade, né, de educador por Maravilhoso. excelência, ele pega exatamente a essência do Evangelho, que é o ensino moral, Cristina. E isso aí não resta dúvida para qualquer um de nós, porque todo mundo pode praticar a moral. Todo mundo pode ser ético, todo mundo pode fazer o bem, todo mundo pode ajudar o outro, independentemente de credo, não é? De condição social, de situação que enfrenta, não é? De gênero, de nada, nada. Qualquer pessoa, na situação que ela tiver, ela sempre pode fazer alguma coisa. Por isso que Kardec genialmente toma o ensino moral. Porque você falar de outras coisas poderia gerar polêmica, poderia polarizar, os milagres, predições, né? Os dogmas, imagina, a própria biografia do Cristo, isso são coisas que às vezes geram polêmica, mas o ensino moral, a essência da mensagem do Evangelho está no ensino moral. Então ali Kardec toma e todos nós podemos vivenciar isso. Então como fazer isso? Com esse esforço constante de ser melhor amanhã do que nós somos hoje. Como hoje nós temos também já a convicção, a certeza de que estamos melhores do que já estivemos no passado. Ah, Campete, mas está sendo muito otimista. Gente, vamos olhar para nós mesmos. Quantas coisas que a gente fazia já não faz mais? Olha aí, vamos relacionar isso Às aí. vezes, às vezes a Né? gente fala, meu Deus, eu fiz isso, não é possível. Agora pensa na escala evolutiva mais distante, né? O que, Mas que antes, será que a gente exato. já não fez? A gente vai caminhar. Então, todos nós temos condições, de maneira simples, viu? Para quem fez a pergunta, nada complicado. O Evangelho é coração. Vamos sentir, né? Vamos internalizar, vamos refletir para a gente poder entender no seu contexto de conhecimento, mas principalmente a vivência transformadora, que é o objetivo do Espiritismo, né? A gente se transformar. Então, colocar o Evangelho, né? É vencer as nossas dificuldades, é superar vícios, é buscar conquistar virtudes. E isso é feito no dia a dia, com um olhar, olhando nos olhos, como eu estou olhando os seus olhos, tão bonitos aqui, Cris. Então, veja, a gente olhar para o outro, acolhendo o outro como um irmão, como um amigo, um companheiro, isso já é colocar o Evangelho em prática. Sabe, criar essas pontes de entendimento. É a compreensão, a fraternidade, o amor que o Evangelho nos solicita. Quando Jesus fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Isso é tomai sobre lindo. vós, não é tão lindo, tomai sobre vós o meu jugo, não é? E aí a gente vai reconhecer que ele tem todo esse poder, essa força, e vai dizer inclusive que o jugo dele é leve, o fardo, né? O fardo é leve, o jugo é suave. Ora, qual é a única exigência que Jesus faz? É o cumprimento da lei. O cumprir a lei é amar a Deus e amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos. Aí está. Basta fazer isso. Ah, é difícil fazer isso, mas vamos fazer aos pouquinhos. Né? Vamos dar um passo a Devagarzinho, passo, né? Um passinho. devagarzinho. Exatamente, né? Então, aí, um outro pilar aqui que é colocado é a questão da consciência tranquila como consolo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha, só temos a consciência tranquila quando nós cumprimos retamente com os nossos deveres. Aí você vai olhar, Campete, você tem a consciência tranquila? Eu tenho, com algumas coisas, com outras Com não. outras não. Com tudo que eu cumpri o dever, eu tenho a consciência tranquila. Com o que eu não cumpri, eu não tenho a consciência tranquila. Mas significa uma caminhada. Não é isso, Eduardo, que está entrando aí, não é? A gente está nesse esforço. Então, ter a consciência tranquila como consolo. Cris, o que vai nos consolar é a consciência tranquila. Quando a gente vai fazer aquela viagem para dentro de nós mesmos, né, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência, está dentro de nós. Então isso é uma forma da gente se sentir consolado, porque a gente vai ter o amparo. Olha, eu não sou perfeito. A Mônica está falando que é complicado isso. É complicado, mas não é Impossível não impossível. é. Então, mano, por que será tão complicado? Porque a gente não tem muito hábito de se esforçar. Se eu me esforçar para cumprir os meus deveres, não é? No dia a dia, eu vou aí me esforçando. Eu passo a passo. E outra, nós não somos diferentes, melhores do que ninguém. Nós não estamos competindo com o outro. E nem conosco. Nós estamos colaborando conosco, então vamos nos amar, vamos nos respeitar, vamos ter a autoestima elevada. Mas isso não significa que eu vou passar a mão na cabeça, né? Porque estou errando, como eu sou inferior, eu vou errar assim mesmo. Errar é humano, não. O humano é acertar, eu erro porque eu escolho um caminho que não é o certo.
eu tomo uma decisão que não é a certa, por Não isso eu seguiu o erro. roteiro, né? Não seguiu o primeiro pilar, né? Ah, mas é muito inteligente, olha aí que linda. Exatamente isso, que se a gente segue esse primeiro pilar, que é a base de tudo, não tem como a gente se equivocar. Mas como a gente ainda é inferior, a gente se distrai, daí existir a revelação para a gente poder ficar acordado ou relembrar, não é? A gente cometendo alguns erros, a gente tem o dever de aprender com as lições que os erros nos ensinam. Não é que eu preciso errar para aprender, mas eu tenho o dever de aprender com as lições que os erros me trazem. Né? A gente diz, errar é humano. Não, humano é acertar. Parece diferente, mas você está É, exigindo muito. Não, mas é o caminho normal. O caminho normal, natural, divino, é acertar, é seguir o curso natural da evolução. É fazer o bem, não o mal. É amar, não odiar. É construir a paz, não a guerra. Isso é que é o caminho normal, natural e divino. Veja como a gente desvia, aí vai sofrer as consequências, né? Vai e a gente aí, está vivendo isso, né? Nessa questão, inclusive da guerra, né? Que a gente está inclusive da vivendo. guerra. Longe da Olha, gente, mas que afeta a gente de alguma forma, né? perto. Tá longe ao mesmo tempo distante, porque toca, né? Você vê guerras que é uma coisa, né, na Rússia, né? Rússia com a Ucrânia, mas nós temos guerra também na África, países, né, guerreando, nós temos guerra também na Ásia, nós temos guerra nas próprias Américas. Não é fácil, não. Nós enfrentamos um século XXI com guerras que nós mesmos construímos. Por quê? Por falta, né, da gente ter esse evangelho como roteiro e essa consciência tranquila como consolo. Então nós vamos ter a consciência tranquila quando a gente cumprir com os nossos deveres. Gente, não é nada além do que cumprir com os deveres. Fazer o dever de casa. Se a gente não cumpre o dever, se não faz o dever de casa, a gente não é aprovado. Como é que a gente quer ser aprovado numa prova, numa lição, a qual a gente está submetido como desafio, se eu não faço a tarefa? Eu passar de ano, não preciso fazer a tarefa, não é? Eu não preciso ter a nota máxima, mas eu tenho que tirar uma média que me dê essa segurança, né? Eu não posso ser reprovado. Falar, olha, eu não tive condições de enfrentar essa prova e fui reprovado. E vale dizer, se a prova vem, viu, Cris? A gente tem a oportunidade de enfrentar essa prova agora e de superá-la, porque a misericórdia divina existe. E é Emmanuel quem fala no livro Roteiro que essa situação que a gente está vivendo não é a vontade de Deus, não. É a consequência da irresponsabilidade humana. Tá certo? Ah, Então é bom a sim. gente ter mais cuidado, né? É, fala Ok? que Deus criou o mal e etc, né? Né? Exatamente. Nada. Nós é quem criamos. Deus nos criou e a gente, por invigilância, criou o mal, né? Você não pode dizer, então por tabela, né, foi Deus quem criou o mal. Não, Deus, tão sábio, nos deu a possibilidade da gente agir com liberdade. Nós somos seres inteligentes, dotados de razão, então somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, né? A lei de causa e efeito, então, rege os nossos destinos. Por isso que a gente responde pelo que faz, pelas escolhas, né? E aí vamos assumir todas essas consequências. Agora veja como os pilares estão associados, né? Questão do evangelho como roteiro e também essa questão da consciência tranquila Consciência. como consolo. O Espiritismo é o consolador prometido, não é? E eu tenho que agir em conformidade com a minha consciência, onde está escrita a lei de Deus. Minha consciência é fazer o mal. Meu amigo, se a sua consciência é fazer o mal, você não descobriu a sua consciência ainda. Porque não há consciência nenhuma que é fazer o mal. Quem faz o mal está com a consciência adormecida. A Se tem consciência está inteligência. repleta de amor, né? Porque é onde moram as leis que a gente tem que seguir. Ela é só amor, ela é Deus, ela é paz, Verdade. ela é Exatamente isso. carinho, consolo. Então, É, exato. Olha, e aqui tem um outro pilar que também está muito associado, que é o esquecimento do mal como a melhor estratégia. Se eu quiser ir para o mundo de regeneração, é melhor eu já desapegando do mal, esquecer o mal. Capeta, mas eu já não pratico o mal, já estou evoluindo. Sim, mas o mal ainda me toca muito. Eu ainda recebo o mal e aquilo me causa um certo estrago, um incômodo. Eu mesmo sou espírito inferior, tão inferior que algumas coisas me incomodam ainda, sabe? Às vezes, assim, quando eu ouço uma crítica ou outra a alguma instituição, alguma coisa assim, me dá sabe, aquela coisa assim, foi mesmo. Aí sei. eu, Aquele sabe? instinto primitivo que vem, né? Fala assim, um bichinho que estava adormecido, ele acorda. Verdade, verdade. Aí a gente fica assim, meu Deus, não era para reagir, né? Mesmo que seja num sentimento, numa vibração, nesse sentido, o mal não deveria mais nos tocar. Mas, por quê? É a recomendação que André Luiz faz para nós.
O mal, ele não merece comentário em tempo e lugar algum. E Emmanuel vai reforçar para nós que todo o bem que a gente faz em qualquer lugar vai ser o nosso advogado em toda parte. Então, se nós temos o respaldo no bem, se combatemos o mal, não tem por que, né, dar errado. Porque nós estamos no isso. Você vai dizer, já sou bondoso. Nem Jesus Cristo aceitou ser chamado de bom. Vixe Quando, Maria, né, né? é, Quem dirá bom nós, né? mestre. Nossa, bom mestre sim, bom não é? A internet está ruim para você ou está Para acompanhando mim bem? tá ótimo. Agora Tá. eu vi primeiro, alguém colocou aqui, na internet tá É, ruim. eu estou acompanhando bem, para mim está tudo normal aqui, né? É. E aí então, Cris, veja lá, né? Jesus mesmo aceitou ser chamado de bom, mestre sim, bom não, porque bom só Deus o é. Mas ele disse: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois Com deuses, certeza. né? Então, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Isso é muito bonito, é esperançoso. Então, a gente tem condições aqui de esquecer o mal. O mal não vale a pena. O mal, na verdade, nem existe, sabia? O mal é a É isso que ausência do bem. porque assim, por que que então existe o mal, né? Todo mundo fala, por que que Deus criou isso? Mas não criou, né? Não criou. A gente pode ver, Cris, lá no capítulo terceiro da Gênese, da primeira parte, lá Kardec genialmente explica a origem do bem e do mal. É uma coisa impressionante, didática ali, a gente lê e não tem dúvida. Não tem dúvida. Olha, terceiro capítulo de A Gênese. A Gênese é um livro maravilhoso que merece ser lido e estudado, viu? Porque leiam, estudam um livro que Kardec mais escreveu, é mais da labra dele. Peguem a edição que está disponível, a edição que vocês quiserem, a edição quinta, que é a que foi utilizada para tradução. Essa é a edição que é a que Kardec realmente trabalhou, fez as alterações, ele próprio fez, isso já foi provado, então A nada de quinta edição, confusão. vou até anotar aqui. Quinta Eu não edição, sabia pode disso. pegar. Essa quinta edição, porque a primeira, segunda, terceira e quarta são as mesmas, né? São só reimpressões. E aí você pode, a FEB publicou a primeira edição, tanto no original francês quanto a sua tradução, e separadamente a sua tradução, né? A tradução do Evandro Noleto. E tem a que é veiculada comumente, né, na tradução do Guion Ribeiro e também do Evandro, que é baseada na quinta edição. Não é? Reformador publicou aí um texto em abril, com uma entrevista de 10 páginas, esclarecendo toda essa suposta polêmica que foi criada em torno da Gênese e também do livro O Céu e o Inferno. Já foram descobertos os livros, na época de Kardec, foi Kardec quem fez as alterações, e por que não seria? Ora, por que não seria? Ele mexeu em todas as outras anteriormente, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho, por que Não que não ia ver mexeria? mesmo. É. Nos outros é natural você fazer uma edição atualizando, corrigindo os pontos, agregando conteúdo, isso faz parte, reestruturando. E ele fez isso. A Gênesis foi a que ele mais escreveu. Praticamente 90% de texto de A Gênesis é de Kardec, diferentemente das outras obras. Então, por que que ele não mexeria nessa? Então, nesse sentido, né, de ter feito as correções e deixado a edição muito mais assim inteligível, né, para todos nós. Então, uma obra belíssima, leia lá, ela inteirinha, mas especialmente esse capítulo terceiro da primeira parte. Ele é dividido em 3 itens e o primeiro dos itens é a origem do bem e do mal. Bom, então, esquecer o mal. Vamos esquecer o mal. Porque aí é questão de não guardar ódio, da gente conservar o bem no nosso coração, da gente procurar fazer o melhor ao nosso alcance, de não ficar melindrado, ofendido, magoado. Se tiver qualquer coisa aí, não é, Isabela? Sei lá, de um desentendimento, né? De alguma mágoa. Olha, aconteceu lá uma mágoa, rapaz, faz 10 anos que eu não converso com a pessoa. Nossa Senhora. Converse o quanto antes, peça perdão, aceite o perdão da pessoa e vamos seguir em frente. É a melhor coisa para a gente se libertar, porque o mal, ele não tem valor, ele só tem o valor de nos prejudicar. Tá Ele certo? E quem adoece a gente, né? Realmente adoece a gente. adoece. Adoece a gente, é. E aí o quarto pilar, porque eu nem sei que horas são, e 8 horas eu estou lá Né? Estamos já no último, né? são. Quer dizer, eu vou ter que converter, são 19h35 para Então tá bom. você. Tá. A gente vai ter o Palavras de Luz daqui a umas 8 horas lá no Feb Lives, todos estão convidados. É um momento Mas muito já gostoso. estamos quase chegando ao final. Ah, Quando eu não assisto ao vivo lá no YouTube, segunda de é uma manhã, eu benção, sempre né? pego. É linda. E aí você vê, Cris e amigas, amigos queridos estão aí nos acompanhando.
A prece como fortaleza é o quarto pilar. Começa lá com o Evangelho como roteiro, não é? A consciência tranquila como consolo, não é? E o esquecimento do mal como estratégia, o melhor caminho, o melhor meio é esquecer esse mal. Não dá ênfase a ele, só se voltar para o bem e trabalhar para erradicar o mal onde ele existir. E a prece como fortaleza. A prece é o nosso escudo. A prece é a maneira da gente se sentir seguro, da gente saber que nós estamos no caminho certo. Porque Kardec nos orienta em O Evangelho segundo o Espiritismo, a fé raciocinada, a fé consciente nos dá lucidez. E quando a gente ora, Cris, a gente abre a mente para poder compreender melhor as ocorrências da vida, as situações que a gente tem enfrentado. Então isso para nós é assim uma grande oportunidade. E a gente deve orar como a gente se alimenta. Eu hoje já me alimentei 4 vezes. Meu Deus do céu, né? Te come, não é? Aí É eu café da também. manhã? Ah, é também, mas é o café da manhã, é almoço, é um lanche, é alguma coisa assim, tudo, né? E aí fui Isso. visitar meu netinho lindo, aí lá na casa da avó, Aí já daí come um lanchinho. não tem como, né? E nossa, mas que benção. E aí a gente deve orar, né, para simplificar para nós, entendendo a oração como um alimento espiritual. Assim como, né, nós temos o alimento orgânico, físico, né, que vai atender às nossas necessidades corporais, materiais, nós devemos ter esse alimento espiritual, Como que vai atender recarregar às... nossas baterias. Exatamente. Você sabe que André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, na psicografia de Valdo Vieira, vai nos ensinar ali que a prece, o ato de orar, né, orar, constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Ai, que Então, o lindo. ato de orar, lindo, né? Tão profundo, está no livro tão técnico que é o mecanismo da E ele eu mediunidade. nem lembrava, porque eu lembro da parte técnica e falo, eu estudei ele 3 vezes e falo, vou ter que estudar mais várias encarnações ainda. Nós todos, é uma benção, né? Essa vida no mundo espiritual realmente é uma coisa assim extraordinária mesmo. E orar constitui a fórmula básica da renovação íntima. Quer dizer, quando a gente ora, é a aplicação do que está no livro dos Espíritos. Quando Kardec vai falar sobre a oração, o Espírito da Verdade responde que a oração torna melhor o homem, não é? Porque as mulheres já são melhores mesmo, né? Então tá lá o homem. Então, torna melhor o ser humano. Quando a gente ora, a gente se aproxima de Deus, a gente conversa com Deus. E isso é tão importante. A gente conversa com o nosso amigo espiritual, nossa amiga espiritual, né? A gente está na intimidade, no recolhimento, no silêncio, naquela viagem para dentro de nós mesmos. Aí é que a gente pode encontrar, sabe, Cris? A própria consciência, na consciência que é dentro de nós mesmos, a presença de Deus. A oração nos faculta isso, né? Esse intercâmbio, essa conexão. Por isso a gente jamais deve esquecer da oração como sendo uma proteção, um auxílio, um escudo, uma fortaleza. Quem ora está protegido. Quem faz prece está ali com o seu escudo à frente dos embates, das dificuldades, dos problemas, porque está mais atento. Por isso que Jesus, na sua inteligência, no sermão profético, registrado por Marcos através de Pedro, no capítulo de número 13, versículo 33, ele vai dizer: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o tempo. A gente já está vendo que esse tempo aí chegou, Cris, nós não temos muito mais tempo É. não, meu Deus do céu, já chegou o tempo. Então tem que olhar, aí prestar atenção com a vigilância e tem que orar. Porque nisso a gente vai encontrar essa base segura para a gente poder seguir em frente. Olha, eu digo para você, Cris, tão linda você, não é? Imagina. Falo aqui, se nós tivermos a adoção desses 4 pilares, o Evangelho como roteiro, a consciência tranquila como consolo, o esquecimento do mal como estratégia e a prece como fortaleza, o que é que pode dar errado?
A gente vai passar de ano e vai conseguir E para o mundo de fazer parte regeneração. desse mundo de regeneração. Você sabe É isso? que hoje de manhã no Trilhas de Luz, a nossa companheira Juliana falou 4 minutinhos sobre o capítulo 2, bem por cima, né? Eu vou te falar agora, ela falou mais profundo, do livro Paulo e Estevão, quando Abigail recebe, e seu pai e seu irmão recebem os soldados na casa deles, queriam matá-los, né? E, e aí o pai de Abigail diz, faz para nós, não se desespere, coragem, faz para nós, cante para nós a prece dos aflitos. E daí no Trilha de Luz ela lê a prece, né? E aquilo, a profundidade dessa prece toca tanto o ambiente, os corações, que Sim. os soldados abandonam e me deixam eles lá. E É, então eu falei assim, eu vou ter que falar isso porque o quarto pilar é a prece, né? Que eu estava olhando o que a gente estava estudando e falei assim, nossa, veio a calhar para exemplificar isso. o poder de uma Poder. prece de Nossa, coração. a prece é poderosíssima, ela nos salva nos momentos mais difíceis. Lembra que André Luiz foi atendido lá no nosso lar depois de É, 8 anos no umbral, que o umbral faz parte de nosso lar, não é? Vou para nosso lar, sim, mas tem que entender que o nosso lar está no contexto do umbral também. Ainda mais aqueles ministérios mais próximos da crosta, né? E aí o que acontece? Ele vai receber ajuda porque na verdade ele se abre para ajuda, porque a ajuda ele já estava recebendo, da mãezinha, né, do ministro Clarence, só que ele ainda não estava preparado. Quando ele ora, ele se abre. Então a prece tem um poder muito grande, e aí ele é recolhido, né, e vai para, né, a colônia a propriamente. colônia. Então veja como é importante, né, a oração, e esse exemplo aí que você falou, nossa, o Senhor é meu pastor em nada me faltará. Essa questão lá dos salmos, né, que ela declama, tão bonito, né? Eles cantavam, né? Lindamente. Eu acho Coisa bonito que maravilhosa. eles cantavam e no Paulo Estevão ela canta a prece, eu acho Sim. bonito. Eu não vou nem cantar que eu vou assustar meu anjo da guarda. Ah, Eu acho melhor eu só falar, né, por enquanto. é, que Ah, bom. então, Pet, Que bênção. Então, olha, querida, olha, esse é um resumo didático, né, de reflexões que a gente vem fazendo, tomando como base, né, a fala do nosso querido Jorge Godinho, presidente da FEB. Sempre dou os créditos, porque originariamente isso foi a fala dele e a gente desenvolveu nos contextos aqui que a gente acha que se aplica muito bem, porque é a nossa própria necessidade. Mas uma coisa, viu, Cris, querida, e todos vocês, todas que estão nos acompanhando, a gente ter paciência no sentido de reconhecer que nós já estamos caminhando, né? E aí a gente precisa fazer o quê? Ter atenção para não assim titubear a ponto de ficarmos estagnados, parados, né? Ficarmos assim sem saber ao certo o que fazer. O Evangelho nos dá o caminho, porque ele é o roteiro. Então vamos tirar a dúvida no próprio Evangelho. E a gente seguindo aqui esses 4 pilares, a gente vai ter uma base muito segura para fazer essa travessia. Sabe que não é simples, a gente sabe, ela é desafiadora, ela nos coloca ali diante do teste, do testemunho. A gente pode, às vezes, né? Olha, meu Deus, será que estou em condições? Será que eu dou conta? Mas com isso aqui, na mente e no coração, no principalmente, que é coração. a fortaleza do sentimento, né, da emoção. A gente saber trabalhar isso e nós não só vamos caminhar nós mesmos, como vamos auxiliar aqueles que estão ao nosso Ao lado nosso lado. e que ainda estejam na retaguarda, Cris, que a gente ajuda, né, a estender as mãos para a gente seguir nessa jornada aí abençoada por Deus e a gente vai fazendo o melhor ao nosso alcance, um passo em cada dia, Em cada de cada vez. dia. Querido Geraldo, muito obrigada. Olha, a profundidade com que você fala, você joga a referência, né, o texto original ao Godinho, mas assim, a forma como você coloca também toca os nossos corações assim, imensamente, nos coloca a responsabilidade e a possibilidade de concretizar tudo isso, porque a gente tem uma bula, um manual, então assim, é hora, vamos lá, e você colocou de uma Isso. maneira muito querida, e a gente fica imensamente agradecidos, nós do Trilha e todos nós que estamos aqui te assistindo, ou que vamos, os que vão assistir mais tarde.
E a Que gente vai, agradeço, viu? a gente Ó, vai lá assistir Palavras de Luz, então, com você, tá, para a gente querido. se iluminar um pouquinho. Ô, coisa boa, viu? Fiquem com Deus. Então, até daqui a Fica pouco. com Deus. Obrigadão. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau.